Oi, galera! Tudo bem com vocês? Em 2024, o programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura está completando 30 anos. E para comemorar essa data marcante, preparamos uma série de vídeos sobre esse programa que ficou marcado no coração dos brasileiros. Castelo Rá-Tim-Bum foi um programa infantil que marcou toda uma geração nos anos 90. Ele foi produzido pela TV Cultura e foi ao ar originalmente de 1994 a 1997, mas continuou sendo reprisado por vários anos. A trama do programa girava em torno de Nino, um aprendiz de feiticeiro de 300 anos que vivia em um castelo mágico. Ele era criado pelo tio feiticeiro Dr. Victor e pela tia-avó, a bruxa Morgana. Além disso, o elenco contava com diversos personagens moradores do castelo, como a Cobra Celeste, Está mais calma, queridinha. Mal, Godofredo e o Gato Pintado. E também visitantes do castelo como as crianças Zeca, Pedro e Biba, a jornalista Penélope, o extraterrestre Etevaldo e a personagem do folclore brasileiro Caipora. O diferencial estava no empenho de toda a equipe em criar um programa infantil de qualidade, com cenários incríveis, cheios de detalhes e efeitos especiais para criar um ambiente encantador para as crianças. Além disso, o programa também tinha uma forte vertente educativa. Durante os episódios, eram abordados temas como ciência, literatura, música e artes, tudo de uma maneira leve e divertida. A ideia era ensinar de forma lúdica, estimulando o interesse das crianças por diferentes áreas do conhecimento. Nesse primeiro vídeo, vamos revelar 10 curiosidades sobre o programa. Vamos começar com uma das curiosidades mais faladas e uma das mais clássicas. No episódio O Aniversário da Morgana, havia uma cena em que o Dr. Victor saía de dentro do bolo. Essa cena teve que ser regravada, pois o ator Sérgio Manberti, que interpretava a personagem Dr. Victor, dormiu dentro do bolo de aniversário. Esse seria inclusive o último episódio do programa. Mas como vamos ver mais à frente, mais episódios foram gravados. 2. Em uma entrevista para a Venus Podcast, a atriz Cíntia Raquel, que interpretou a personagem Biba, revelou que no episódio No Fundo do Mar, teve que esconder os seus seios que já estavam aparentes. Como ela interpretava uma criança, foi enrolada uma faixa em volta dos seus seios. Porém, como a roupa que ela usava nesse episódio era de lycra, ficou muito fácil de perceber a faixa embaixo da roupa. Além disso, em algumas cenas é possível ver o nó nas costas da atriz. 3. O elenco do castelo tinham duas versões de roupas. As personagens não utilizavam sempre a mesma roupa em todos os episódios. Zeca, Nino, Pedro e Biba tinham duas versões para as suas roupas. A cartola do Pedro, por exemplo, podia ser azul ou vermelha, embora a maioria das pessoas lembrem que o Pedro usava uma cartola azul. O seu óculos também mudava de cor dependendo do figurino, assim como as cores da sua camisa. Já a Biba poderia estar com o laço no cabelo na cor laranja ou vermelho. As cores do vestido também mudavam. O mesmo acontecia para o Zeca e para o Ninho. As cores de suas roupas mudavam, apesar de manter a mesma paleta de cores. 4. A voz da personagem Celeste é feita por um homem. Álvaro Petersen Jr. contou em entrevista para a TV Cultura que ele era o único homem nos testes para a seleção da voz da personagem Celeste e foi o que ganhou o papel. Ele conseguiu graças à sua excelente habilidade de manipulação dos bonecos. Ele contou que quando ele começou a mexer com a Celeste, o cameraman se assustou achando que a cobra estava viva. Para a voz da Celeste, Álvaro se inspirou a voz da Bia, que era a chefe do departamento infanto-juvenil. Ela tinha um sotaque carioca forte e foi essa a inspiração para a voz da cobra mais querida do Brasil. 5. Em entrevista para Danilo Gentili, a atriz Rosi Campos, intérprete da personagem Morgana, revelou que ela não usava peruca. Era o cabelo real da atriz com laquê e apliques vermelhos. A atriz comentou que demorava 2 dias para que o laquê saísse de seu cabelo completamente. Uma curiosidade extra é que no episódio especial Hora de Dormir, a personagem Morgana está com um cabelo muito mais curto do que o normal, justamente porque o cabelo da atriz estava mais curto. 6. Flávio de Souza, um dos criadores do programa, também era ator e deu vida ao personagem Tíbio. Apesar de parecerem idênticos, os atores que faziam os personagens gêmeos Tíbio e Perônio não eram parentes e não eram parecidos. A semelhança deve-se à maquiagem e o figurino. Flávio de Souza
também revelou em seu canal no YouTube que a barba que os dois usavam para se caracterizar eram feitas de pelos de verdade. 7. O ator Pascoal da Conceição, que interpreta o Dr. Abobrinha, contou em entrevista no Na Minha Época podcast que originalmente iria fazer o teste para o papel da personagem Dr. Victor. Foi Karl Hamburger que o convenceu a fazer o teste para o Dr. Abobrinha após o teste para o Dr. Victor. 8. Os quadros do castelo foram gravados separadamente. O quadro do Tíbio e Perônio, por exemplo, foi gravado antes de todos os demais, e a maioria do elenco não viu as gravações desse quadro. Cada visitante do castelo aproveitava para gravar seguidamente todos os episódios em que a sua personagem aparecia, ou seja, não era seguida uma ordem cronológica durante as gravações. O ritmo de gravação era pesado, e todos os episódios foram gravados antes do programa estrear na televisão. Para iniciar as gravações, os aparelhos de ar-condicionado eram desligados, o que gerava um calor intenso que os atores tinham que enfrentar enquanto interpretavam suas personagens. O episódio É Proibido Entrar com Animais, em que Morgana, Zeca, Nino, Pedro e Biba vão ao zoológico, foi gravado fora dos estúdios. Mas como o programa ainda não tinha estreado, ninguém foi reconhecido. Em entrevista para o Tudo Tudo Pod, Flávio de Souza contou que originalmente seriam gravados 70 episódios. Porém, a TV Cultura recebeu mais verba e mais 20 episódios foram gravados. Entretanto, Sérgio Manberti já estava em um projeto da Globo e não pôde participar. Foram nesses episódios que a Morgana saiu de sua torre pela primeira vez para interagir com os outros membros do elenco. 9. O Castelo originalmente seria uma nova versão do programa Rá-Tim-Bum, produzido entre 1990 e 1994. Karl Hamburger e Flávio de Souza foram chamados para criar novos quadros para essa nova versão e juntar com os quadros antigos. No entanto, as ideias novas foram ficando tão grandes que ficou decidido que eles iriam fazer um programa novo só com as ideias novas. O Nino, por exemplo, inicialmente seria uma versão masculina da Nina. 10. No episódio especial, O Reencontro, Dilma Souza e Cissa Meirelles, que interpretavam os passarinhos, contaram que toda a coreografia era criada na hora por elas. Inclusive momentos que se tornaram memes na internet, como a que as duas saem de dentro dos ovos. Passarinho, que som é esse? Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!